Isso é a nossa segunda aula. Vamos falar sobre o nosso projeto de oficinas Artes Plásticas, Neil Kerman, edição 2. Muitos perguntam, arte, religião, uma arte terapêutica, como que funciona essas coisas? Arte terapia, o que está por trás disso? E hoje eu vou me dedicar a relatar uma história super importante que temos tanto para aprender. Isso vai nos ajudar como tratar das pessoas, atender as pessoas nas casas particulares, nas residências e nas residenciais, dar para eles o máximo de atenção e ver como cada um deles realmente é um artista. Essa história é uma história do quinto Rebbe do Chabad, que aconteceu no ano 5644. O Rebbe Rashab significa o Rebbe Reb Sholem Ber, tem o mesmo nome. O Rebbe Reb Sholem Ber passou a maior parte daquele ano na França. Por motivos de saúde, o Rebbe Rashab viajou da sua cidade da Rússia, onde que o frio inverno era terrível, e viajou para o sul da França, onde que ficava perto do Mediterrâneo, onde que poderia descansar e aproveitar um pouco do tempo com muito mais calor. Mas já que o Rebbe estava na França, ele fez várias viagens. Não sempre entendemos o objetivo dessas viagens. Mas, aquele ano, o Rebbe visitou a famosa arte, Galeria de Arte, Museu de Arte, aliás, chamado Louvre. Era um dos maiores e mais antigos museus do mundo. É localizado no centro de Paris, e quando estive lá com a esposa Sara, fez questão de visitar o mesmo museu que o Rebbe Rashab visitou. O museu fica em um enorme palácio que foi construído há centenas de anos. O Rebbe andou em volta das pinturas e obras de arte na exibição, examinando um por um, dedicando muito tempo olhando um por um. Havia algumas criações de arte enormes e detalhadas. Pinturas na parede e muitas outras obras de arte. O Rebbe, sendo seu tempo tão precioso, se interessou principalmente em três grandes pinturas, feitas pelo o grande artista chamado Rafael. Rafael era um italiano que viveu na época da expulsão da Espanha, expulsão dos judeus da Espanha. Ele é um grande artista e suas pinturas eram vivas e ocupadas, ou seja, envolveram muitos detalhes. Era muito detalhista. E o Rebbe Rashab ficou um tempo analisando essas pinturas. Ninguém de nós tem a capacidade de entender o que o Rebbe e principalmente o que o Rebbe viu naquelas pinturas. Mas o próprio Rebbe disse depois que ele mesmo, o próprio Rebbe, aprendeu grandes lições como servir Deus através dessas. Ajudaram ele, sendo o Rebbe, um grande rabino Rebbe, a aprender como servir a Hashem de uma forma totalmente diferente. Ele, o próprio Rebbe, descreveu
as pinturas para seu filho, que é o sexto Rebbe do Chabad, o Rebbe Rayatz, que era o sogro do nosso Rebbe, que nós conhecemos tanto. A partir dessas descrições que o Rebbe falou para seu filho, podemos ter um vislumbre da extensão da contemplação do Rebbe Rashab, enquanto ele tomava nota de tantos detalhes, grandes e pequenos. E vamos agora analisar isso bem. Depois vamos pegar toda essa história, trazer ele para nosso projeto Oficina de Artes de El Kerman, edição 2. Agora vamos ver as descrições das artes. A primeira imagem mostrava um grande campo de batalha, com soldados lutando entre si. Confesso que quando eu fui visitar o Louvre, eu vi tantos desenhos de guerras e batalhas que eu não sei se eu acertei um daqueles que o Rebbe Rashab viu naquele tempo. Mas naquela vez o Rebbe descreve a peça que ele fez. Em um lugar alto, oficiais de ambos os lados, com telescópicos, eles observam como seus soldados estão lutando um com o outro. Diz o Rebbe, essa pintura, justo essa pintura, literalmente instila medo. Olhando para aquele, é medo. É um pavor que dá para quem não é. Por quê? Tem riachos de sangue, rostos inflamados das pessoas lutando um com o outro. Pessoas voando para todos os lados, machucados e feridos. Animais, cavalos e outros tipos de animais, tudo machucado. A luta é terrível. Feridos estão rastejando e médicos misericórdios estão carregando os feridos para levá-los para um lugar mais seguro. De repente você sente uma bala explode e rasga um dos médicos em pedaços. Um dos cavaleiros está montado num poderoso cavalo. São atingidos por uma bala de canhão que rasga todo mundo em pedaços. Tudo isso é terrível para ver. Se vê a guerra com toda a crueldade que tem numa guerra. Os rostos das pessoas lutando, formados vermelhos, é terrível para olhar. Esta pintura, diz o Rebbe, foi criticada por muitos militares que concordam que isso é a realidade de uma guerra. Não tem exagero nenhum. É isso que acontece. Um dos visitantes da pintura, depois de contemplá-la por horas, de repente desmaiou no chão. Ele viveu tanto a cena que ele viu que simplesmente desmaiou. O médico que veio falou, ele desmaiou do medo. Ele se imaginou na própria guerra. A pintura era tão viva que pegou a pessoa que está olhando e ele se encontrou justo participando na guerra. Agora vamos para a descrição da segunda pintura. Um campo de grãos, parte dele semeada com trigo e parte com cevada. O grão está maduro. O céu está limpo e o sol está brilhando intensamente. Tem um camponês deitado, descansando do lado. E que nem o costume dos camponeses, pega aquele chapéu mexicano que ele tem, coloca sobre o rosto para o sol não lhe atrapalhar. As espigas são cheias, saudáveis. Se sente olhando essa pintura, até as moscas voando em cima daquele campo. As nuvens são azul, sem nenhuma mancha de branco. E há muito sol.
E, de um lado, se percebe um passarinho pequeno descendo a uma das espigas e está observando o campo. Tem uma tranquilidade enorme nesse campo. E se vê a beleza da natureza. É interessante que quando o Rebbe observava esse desenho, que lhe lembrou da cidade de Lubavitch, na Rússia, quando eles iam cortar trigo para fazer matzot para Pesach, ele se viu naquele campo de perto de Lubavitch, viu como que realmente é 100% a realidade da vida. O Rebbe ficou olhando um bom tempo. De repente passou uma escola de arte, junto com o seu professor, e estava olhando justo esse desenho ao mesmo tempo que o Rebbe observava esse desenho. Olhando o desenho, olhando os detalhes, o professor começou a explicar cada detalhe, como as cores são exatas, com o azul escolhido, é um azul super importante para poder fazer o desenho. No meio passou uma pessoa, um camponês muito simples. E ele também participou olhando justo esse desenho. E de repente ele falou em voz alta: minha mulher, não é verdade. Esse desenho não é verdade. As pessoas em volta olharam para ele. Ele fala que não é verdade. O que ele pode saber sobre o desenho feito pelo Rafael? Alguém falou para ele: olha, fica quieto, não faz esse barulho. Isso é feito pelo Rafael. Você não tem condições e conhecimento de criticar uma obra tão importante. Falaram para ele: você sabe quem é Rafael? É um dos maiores artistas que nós temos hoje. Mas esse camponês nem sabia falar Rafael certo. Falou Rafael. Qual a diferença que faz? Não é verdade. Acabou. Durante essa discussão, o Rebbe, observando essa troca de informações que de repente chegou mais um grupo de artistas muito conhecidos, muito renomados. E quando viram que tem uma discussão, perguntaram o que está acontecendo. Falaram: olha, temos aqui uma idiota aqui que ficou falando que essa pintura feita pelo Rafael não é verdade. Mas ele falou que não é verdade. Chamaram ele e falaram: você poderia nos explicar por que você não gostou? Falou: claro que eu vou explicar. Ele falou: esse desenho pode ser bonito, mas não é a realidade da vida. A realidade da vida é diferente. Ele começou a explicar: o campo está certo, as espigas estão certas, o camponês descansando está certo, está tudo certo, mas tem um detalhe aqui que está certo. Essa espiga do passarinho desceu e está em cima, no ponto daquela espiga. Quem conhece o campo do trigo, por mais que o passarinho é leve, descendo daquela espiga, ela deveria inclinar um pouco. Ela não pode ficar reta exatamente do jeito que está. Eu conheço o assunto. Não é verdade. E uma falha enorme que mostra que não pegou a verdade do assunto. Eles olharam e tinham que concordar que o homem está certo. E um deles exclamou algo que para nós, o nosso projeto, vai se tornar fundamental. Falamos o seguinte: não é para subestimar o dom artístico
E o talento da arte que às vezes se encontra numa pessoa de uma forma oculta, que nem ele sabe que tem um dom artístico. Mas existe dentro dele que às vezes pode ser mais profundo, mais verdade, mais verdadeiro do que um grande artista. Porque na realidade, cada um de nós é um artista. Isso foi apenas o segundo desenho. Mas, eu lendo essa história e analisando os detalhes da história, essa linha, que cada um de nós é um artista, realmente chamou a minha atenção. My attention. E uma das galerias, aliás, uma das residenciais que nós visitamos, foi presente naquele dia. Foi eu que fui para uma senhora e sugeriu assim, eu gostaria de pintar com ela. Mas não me interessa. Realmente não me interessa. Eu estava lendo um livro, apareceu uma pessoa muito linda. Após algum tempo, eu falei, tá bom, vou desenhar. Me dá tela e tinta. Ele falou, não, eu não quero tinta, eu quero só o lápis. E ela copiou uma das peças da arte que nós já temos feito pela Dona Rosália. E ela copiou aquilo. Se vai ser possível, vou pedir para a Carola e para ela colocar isso aqui também como amostra. E ela mostrou que ela tem um dom artístico enorme. A forma que ela copiou. Não quis colorir dentro. Só usou lápis e fez uma cópia idêntica. Realmente, cada um de nós é um artista. Cada um da sua maneira. Cada um entende a arte. Mas o que é arte? A arte é pegar algo que está oculto dentro de nós. Pode ser até um sentimento. Pode ser uma lembrança. E colocar aquilo para fora de nós, uma forma que os outros também podem enxergar aquilo em toda a sua realidade, em todas as coisas. Cada um de nós é um artista. Agora, só para terminar o assunto, depois eles foram para a terceira peça da arte, que era um tribunal de justiça, onde uma pessoa foi condenada à morte. E os advogados estão discutindo entre eles, juiz, cada um dando sua opinião, e dá para ver que é um debate enorme. E de repente o filho do condenado se levanta e ele quer falar algumas palavras. Fala do seu pai para mostrar que o seu pai é inocente. O filho, com toda aquela expressão, com todo o sentimento, com lágrimas em seus olhos, fala para o juiz: oh, meu pai é inocente. Não é verdade isso aqui. E saibam que a justiça de Deus sempre vai prevalecer. Sejam pessoas honestas. Olhem a verdade das outras. Vocês não estão vendo a honestidade do meu pai. O pai está sentado. O rosto dele está totalmente para baixo, quase chegando às suas pernas. E o filho, com as profundezas da sua alma, está explicando a inocência do seu pai. Algo que eu achava. Uma pessoa que isso me tocou enorme. Não ouvi o discurso do filho. Nem sei o que o juiz está falando. Mas posso imaginar isso aqui, e ver isso aqui, de uma forma mais profunda do que ouvir o discurso. Aquilo estava aqui. Arte é vida. Oferecendo uma oportunidade para a pessoa se expressar através da arte, traz vida para essas pessoas, volta para os dias onde que a saúde deles era melhor, vitaliza a memória deles e oferece para eles um horizonte totalmente diferente, um futuro diferente. Por isso, eu quero que todos vocês que estão me ouvindo analisem bem essa segunda aula que nós tivemos, onde que percebemos a linha que tanto usamos para nós, cada um.
talvez precise um pouco de ajuda. Vamos revelar a nossa arte de poder ajudar uma outra pessoa que não tem uma arte para despertar a arte. Muito obrigado.